Olá, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a menopausa e o uso da atibolona. Eu quis trazer esse assunto aqui para vocês porque foi um pedido que eu recebi nos comentários de um vídeo que eu tenho, até um vídeo mais antigo aqui no meu canal, falando sobre menopausa. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. E aí foi pedido até de mais de uma pessoa para eu falar sobre a atibolona, tá? Mas antes de falar sobre a atibolona, vamos conversar sobre quando que está indicado fazer reposição hormonal na menopausa. Eu costumo indicar quando há sintomas. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar perceber é quais são os sintomas e quais que mais incomodam. Fazer uma lista mesmo de tudo que está incomodando a mulher nessa fase, né? Para que a gente possa decidir riscos e benefícios. Qualquer tratamento tem riscos e benefícios, e aí poder estar escolhendo a melhor reposição hormonal para aquele caso. Então, se há um desejo, né, de se fazer reposição hormonal, existe a indicação que é vista através dos sintomas e não há nenhuma contraindicação, então é possível e deve ser feita essa reposição hormonal, principalmente se a mulher está naquela janela de oportunidade para fazer reposição, que são nos primeiros 5 anos após a entrada na menopausa, e essa reposição ela pode ser feita até no máximo 10 anos depois que essa mulher entrou na menopausa. Então esse é o período que a gente chama de janela de oportunidade para reposição hormonal. Então, se está dentro desse período, existe um desejo da mulher de fazer, não tem nenhuma contraindicação e existem sintomas. Que sintomas são esses? Os sintomas da menopausa. Como, por exemplo, muito comuns os calores, né, as ondas de calor, uma sudorese, uma irritação, alterações de humor, diminuição de libido, ressecamento vaginal, alterações de cabelo, de unha, de pele. Então, enfim, tem uma lista enorme de sintomas, né? Quando existem esses sintomas e existe um acompanhamento ginecológico também regular, isso é fundamental porque tem exames que devem ser feitos para o acompanhamento, um deles é a mamografia. Então, quando existe esse acompanhamento, eu prescrevo essa reposição hormonal. Lembrando que a reposição hormonal mais indicada, na maioria dos casos, é uma reposição hormonal que vai ser feita através de hormônios naturais. Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de estar usando hormônios naturais, que também são conhecidos como bioidênticos, porque são hormônios iguais ao que o nosso corpo, nosso organismo produz. Então, não tem diferença, né? Eles não são sintéticos, eles são naturais. O que eu mais uso mesmo o estrogênio, é o estradiol, né? O estrogênio que eu mais uso é o estradiol, e normalmente esse estradiol eu gosto muito na forma de gel, tá? Que a gente passa na pele, né? Ele é absorvido na pele. E quando a mulher tem útero, há uma necessidade de se usar progesterona também, e a progesterona mais natural que a gente tem é a progesterona micronizada. Nesse caso é utilizado na forma de comprimido, tá? Então essa é a reposição hormonal clássica que eu costumo prescrever, que é dita natural ou bioidêntica. E ela é a que menos tem efeitos colaterais e é que é mais eficaz, né? Mais tem, então, a redução desses sintomas que tanto incomodam as mulheres nesse período, né? Mas existe também outras reposições hormonais e uma delas é a atibolona. Muitas mulheres usam e me perguntaram sobre o seu uso. E aí eu venho explicar para vocês que a atibolona é um hormônio sintético, tá bom? Então ela não é natural, é um hormônio sintético que tem uma ação muito específica, muito utilizado, principalmente naqueles sintomas vasomotores, que são quais exatamente? São os calores, né? A gente chama de fogachos, essas ondas de calor que as mulheres têm, que é muito comum no iniciozinho da menopausa, algumas vezes com sudorese, também comum sudorese noturna, irritação e a própria diminuição de libido. Então, a atibolona tem uma indicação boa para esses sintomas, né, como eu apresentei, e também ela tem uma atuação na prevenção da osteoporose, tá? É um medicamento de baixo custo,
é na forma de comprimido, então é fácil ser utilizado, é um comprimido por dia que se toma, então isso também é uma vantagem quando ela é bem indicada, mas ela não consegue resolver todos os sintomas e também não tem uma melhoria para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a resposta ela é muito individual. Algumas mulheres melhoram muito com a tibolona, principalmente os fogachos. Outras não fazem muita diferença. Então a gente precisa tentar. Lógico, a gente só mesmo usando é que a gente vai saber se tem uma resposta boa ou não. Quanto tempo a gente precisa usar para saber se houve resposta? Pelo menos 3 meses. Antes disso é muito pouco. Não adianta você começar a usar a tibolona, uma semana depois, 2 semanas depois, não melhorou em nada, eu continuo tendo muitos calores, eu ainda estou muito irritada, não tive nenhuma diferença. Não vai ter mesmo, né? Então, muitas vezes, algumas mulheres dão sorte de melhorar logo na primeira semana, mas muitas vezes demora um pouco mais. E a gente tem que usar pelo menos 3 meses, tá? Para verificar se houve boa resposta ou não. Se houve boa resposta, a tibolona pode ser mantida e aí não tem prazo para a gente ter que suspender. Então, ela é mantida a longo prazo. Tem muito poucos efeitos colaterais, não são frequentes, mas podem acontecer, como qualquer medicação pode ter efeito colateral, por isso há necessidade de um acompanhamento médico. A gente não deve usar remédio nenhum sem acompanhamento, sem uma indicação, né? Esses efeitos colaterais mais comuns são dores abdominais, pode ter aumento de peso, pode ter um pouco de dor nas mamas, pode ter até sangramento vaginal, tá? Tudo isso vai ser avaliado e com o médico que está te acompanhando e que te prescreveu, sem problema nenhum. Agora, tem também contraindicações, né? As contraindicações principais, elas são as mesmas contraindicações para a reposição hormonal com estrogênio, com progesterona. Então, a gente não deve usar em pessoas com história pessoal de câncer ou de problemas circulatórios graves, como trombose, tá? Também não deve ser usado em cardiopatas graves e pessoas com problemas de fígado, né? Alterações graves de fígado, insuficiência hepática, tá? Também não deve ser utilizado se existe um sangramento vaginal que a gente ainda não sabe a causa. Então, esse sangramento também deve ser investigado. Como em qualquer outra reposição hormonal, a gente não pode iniciar se existe sangramento, né? E precisa de acompanhamento também com o ginecologista, realização de exames periódicos, como toda mulher deve fazer, tanto na menopausa ou não, tá? Então, as indicações principais eu já falei, são principalmente os sintomas vasomotores, falei que os efeitos colaterais são muito pouco frequentes, que a gente tem que usar pelo menos 3 meses para ver se melhora, e é um medicamento de baixo custo, fácil de ser usado na forma de comprimido, então pode ser sim uma boa opção, principalmente se utilizada no iniciozinho da menopausa, né? Então, quando começa aqueles sintomas muito chatos de fogacho, que são essas ondas de calor, a tibolona pode ter sim um bom efeito, melhorar bem esses sintomas e ser utilizada no início da menopausa até que se decida por fazer uma reposição hormonal mais completa que vai atuar em sintomas que às vezes a tibolona não vai conseguir resolver, tá? Mas para muitas mulheres resolve e pode ser uma opção a longo prazo. Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar, não tem muito mais de mistério, né, para falar sobre a tibolona. É um medicamento utilizado, é bastante utilizado, inclusive, e é mais uma das opções terapêuticas que a gente tem para o tratamento, para a reposição da menopausa, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Podem colocar aqui no comentário se vocês querem que eu fale sobre mais algum assunto. Recomendo que vocês assistam o meu vídeo sobre menopausa que tem aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Vai lá, se inscreve, aciona as notificações, curte o meu vídeo e me ajude a compartilhar, né? Outras pessoas podem se beneficiar dessa informação. Então é isso, até a próxima!